7 da noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar um troca de passes super especial para vocês. O Fluminense é o campeão da Libertadores, conseguiu o título pela primeira vez, um título tão almejado. O Fluminense bateu na trave na decisão contra o LDU em 2008, agora venceu o poderoso Boca Juniors, um dos mais tradicionais times da América, e faturou a Libertadores, festa da torcida tricolor espalhada por todos os cantos do país. Vamos mostrar um pouco dessa festa do torcedor do Fluminense e vamos analisar tudo o que aconteceu nesse dia super especial e histórico para todos os tricolores. Fluminense campeão da Libertadores. Eu tô aqui com Carlos Eduardo Mansur, com Alex e com vocês. O caminho vocês já conhecem, por meio da hashtag troca de passes. Hashtag troca de passes, a hashtag tá aí na sua tela. Mande sua mensagem pra gente. Alô tricolor, dê o seu recado, explore a nossa hashtag aí com toda a sua felicidade e mande a mensagem pra gente. Quem é o grande personagem? Quem são os jogadores que vão ficar para a história, os mais importantes, aqueles que marcaram o seu coração nesse título tão importante para o Fluminense? Então converse com a gente aqui nesse dia super especial, nesse programa para o torcedor do Fluminense. Acabou, Mansur, tudo bem? Acabaram as minhas férias e acabou a espera do torcedor do Fluminense por um título desse tamanho. O Fluminense é campeão e digo de antemão com todo o merecimento por tudo que fez ao longo da campanha. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Boa noite a todo mundo que assiste a gente. Parabéns à torcida do Fluminense. É claro que quando chega uma final como essa, cada time tem os seus motivos para entender que deve ganhar o título, que merece. Eu não consigo olhar para essa decisão e para esse desfecho e não achar que esse é o final mais bonito que essa Libertadores podia ter. Você estava olhando, de um lado do campo, você tinha um time que chega à final sem ganhar um jogo sequer no mata-mata, que apostava muito na sua capacidade de resistir, de jogar com a ansiedade do rival e eventualmente levar, e que até acabou se agigantando e durante o jogo parecendo um time, por vezes, melhor do que ele foi na sua trajetória por ter muito caráter competitivo. Mas do outro lado, vamos olhar um pouco para o que foi esse último ano de Fluminense, transcendendo até essa temporada 2023. A gente consegue lembrar algum outro time no Brasil, e talvez na América, que tenha sido capaz de nos entreter tanto, de jogar futebol de uma maneira que a gente tivesse tanta vontade de assistir, comandado por um técnico que muita gente não levava a sério lá atrás, porque ele pensava fora da caixinha, porque ele propunha algo que não era convencional, especialmente quando ele tinha jogadores menos talentosos na mão. É bonito, um final bonito você ter tudo isso premiado com um título desse tamanho, sendo o Fluminense hoje consagrado o melhor time da América. Porque esse time foi um time que muita gente parava para ver jogar. Você não precisa ser Fluminense para gostar de ver esse time jogar. Decidindo uma final tão tensa e tão dramática como essa, em 2 gols que tem muito da marca e do DNA desse time. Não é uma final decidida por lances do acaso, por um talento individual. Claro que tem muito do talento, porque o Fluminense se baseia muito também e dá liberdade para que o talento se expresse. E o futebol do Diniz é muito disso. Mas é, acima de tudo, muito bonito ver esse Fluminense coroado como o melhor time da América. Parabéns ao Fluminense, parabéns à sua torcida. É absolutamente justo e é um belo final para a Libertadores ver o Fluminense levantar esse troféu. Sem dúvida nenhuma. Alex, você dessa mesa é o único que ganhou a Libertadores, né? Nem eu, nem o Mansur, nas nossas carreiras, tivemos a oportunidade, não, também não perdemos, nunca fomos eliminados. Você ganhou uma Libertadores em 2012 com o Corinthians e com o Internacional, são 2 Libertadores no teu currículo. O que imagina que deve estar passando na cabeça dos jogadores do Fluminense, principalmente aqueles que ainda não haviam conquistado esse título? Tudo bem, Alex? Bem-vindo ao Troca mais uma vez, boa noite. Felipe, bom retorno, Valeu. Boa noite para todo mundo que está em casa. Óbvio, começando parabenizando, mas eu acho que o Mansur ele foi muito bem e você também. Esses títulos inéditos desse tamanho, e pelo Inter e Corinthians eu tive essa felicidade de participar de 2 projetos que se assemelha a essa questão do Fluminense, que a gente olha que tem muitas lideranças positivas e competentes. Vem da diretoria, você passa por uma comissão e vem a escolha de jogadores que vão acabar fazendo com que essa engrenagem dentro e fora do campo ela se caminhe muito bem e que tenham realmente suporte, sustentação, coragem para você, mantendo a sua identidade, você poder vir realmente conquistar um título inédito. Porque todo título ele tem que ser louvado.
Mas esse primeiro título de Libertadores é muito almejado, ele é muito tenso, ele é muito difícil. E eu costumo falar desde lá de trás, para aquilo que eu vivi, que a gente sentiu, na verdade, desde a época do Inter no Corinthians, é Libertador. Desculpa a redundância, né? Mas ele é Libertador. Você pode ter certeza que torcedor e a instituição Fluminense, como todos os atletas, uns de repente mais velhos, outros mais novos, tem a questão dessa, não sei se redenção, mas e sempre ligada à parte humana, que o Kennedy, a história do Kennedy acaba trazendo para que o Fluminense, todo o que fez por ele, o Cano, de um jogador já mais velho, que teve escondido tanto tempo e a gente não imagina quanto que de repente o futebol acabou às vezes perdendo e ele se encontrou realmente nessa casa. Mas em cima de tudo isso, esse título inédito é muito legal pelo que o Fernando Diniz ele pensa de futebol. O Mansur foi muito bem, Felipe, sobre falar realmente aquilo que às vezes a gente olha e fala assim, poxa vida, não, o importante é ganhar de qualquer jeito. E todo título ele tem sua história e eu acho que tem que ser valorizado. Mas foi muito legal ele ir se aprimorando, mas sem abrir mão daquilo que ele acredita. Então esse título, obviamente, consequentemente ele sendo treinador da seleção brasileira, também realmente acho que o credencia. Eu acho que tira um peso das costas, não somente dele, mas tudo que ele acaba envolvendo, porque tem gente que acaba zombando até do lado humano que ele defende tanto. Isso. Né? E se o Fluminense não ganhasse, seria de novo motivo de chacota para tudo isso. Eu acho que o futebol pode olhar para esse Fluminense como algo também educativo, que o futebol ele tem sim muita responsabilidade nesse caminho. E quando a gente fala do lado humano, é também muito emblemático que o gol seja do Kennedy, né? Porque é um jogador tido, muitas vezes, já apontado, se apontar o dedo para ele provavelmente cometeu os seus erros ao longo dessa trajetória de um jogador muito jovem, ainda com 21 anos. O mais fácil e o mais cômodo, dentro do que é o futebol, né? Que trata muitas vezes as pessoas como descartáveis, né? Você errou aqui, você falhou, você não serve mais, vem outro, porque tem sempre uma fila de jovens se apresentando como futuros candidatos. O mais fácil talvez fosse descartar. E o Diniz costuma fazer o oposto, né? Ele é um treinador baseado na tentativa de incluir as pessoas. E aí é muito emblemático que o título se decida com um gol absolutamente espetacular. Além disso, você pega a história, de repente, do Fábio, da saída dele do Cruzeiro, que ele estava se acertando, não sei se com o América, se não me engano, o Fluminense estava bem aqui. Do Felipe Melo, aquele abraço saindo do Palmeiras, mesmo estando mais velho, muitos ficariam assim. Do Ganso, que a gente não pode deixar de falar também, que o Ganso, esquecido, né? Mas totalmente esquecido. Muito pelo que o futebol tinha feito, às vezes com parte dele também, e com o Diniz ele acaba sendo recuperado. Então acho que é um enredo que engloba bastante. Que você pega o Diogo Barbosa lá no Grêmio, ele criou uma expectativa tão grande que quando ele veio pro Palmeiras, vai no Grêmio, ele acaba não sendo aquele atleta. Então tem histórias. O Marcelo, que é outro que às vezes muitos times do Brasil, de repente, não sei. Então é um enredo muito legal. E vindo jovens se afirmando, como o Nino, como o André, Martinelli, enfim, daí por diante é muito legal. Cara, é um alívio isso. É verdade, cara, é uma conquista de um peso positivo gigantesco para a história do Fluminense. E já que vocês estavam falando aí sobre o John Kennedy, acho que vale a gente se debruçar um pouco sobre ele, né? Porque, vejam, além da história bonita, né? A história de superação, a relação muito pessoal que ele tem com o Fernando Diniz, ele foi muito decisivo. Vejam vocês que o John Kennedy participou decisivamente dos 4 mata-matas que o Fluminense jogou nessa edição da Libertadores. Ele fez 4 gols nos 4 confrontos. Contra o Argentinos Júnior, nas oitavas de final, ele faz um gol. Vou até pegar aqui qual dos jogos, olha só. Contra o Argentinos Júnior, ele faz o gol do Maracanã, na vitória do Fluminense por 2-0. Depois, contra o Olímpia, ele volta a marcar na vitória por 3-1 do Fluminense, lá no Paraguai. Ele marca um dos gols. Contra o Internacional, lá no Beira-Rio, ele marca um dos gols daquela virada incrível do Fluminense para classificar o Fluminense para a decisão da Libertadores. E agora, na decisão, sai do banco no jogo contra o Boca e faz um golaço, né? Dá para dizer que é um golaço, passe do Diogo Barbosa, ajeitada de cabeça do Keno, para um chute espetacular de rara felicidade do John Kennedy, para acertar a bochecha da rede,
e fazer o gol do título do Fluminense. Qualquer É uma tentativa. história realmente para ser escrita, né? Daqui para sempre, daqui a 50, 100 anos, qualquer tentativa de contar a história do Fluminense vai estar esse gol sendo exibido 1, 2, 10 vezes, porque é um gol absolutamente espetacular. E aí, passando um pouco para o campo, né, a gente fala do ser humano, Kennedy, do resgate desse jogador, da inclusão desse jogador, mas é um gol que parece uma síntese das qualidades dele, né? Desse atrevimento, dessa personalidade, dessa capacidade de não sentir um jogo desse tamanho, que era um jogo tenso por excelência, especialmente a partir do momento que o Boca empata o jogo no segundo tempo. Ele é um jogador muito bom fazendo esse trabalho de costas para o gol, e fazendo esse trabalho de costas para o gol, ele tira um defensor da área, o Figal, que o segue, o Keno ocupa esse espaço, e ele faz a outra coisa em que ele é muito bom, que é essa corrida na direção da área. Ele pode, muitas vezes, infiltrar ou ter esse chute espetacular que ele teve. Então o gol também é um pouco da síntese das qualidades desse jovem, né? Um jogador que ainda com desenvolvimento, com muito chão pela frente, tomara uma carreira, a partir de agora, mais estável, né, em relação a problemas extracampo, porque a quantidade de soluções que ele dá a um time de futebol no setor ofensivo é algo que não dá para descartar. E o Alex